Enfim, o Colorado está de volta aos treinos no CT do Parque Gigante. Começa a sua preparação para os duelos contra o Vitória no Campeonato Brasileiro no dia 12 e também a sequência dura na Copa do Brasil contra o Fluminense e na Libertadores contra o Flamengo. Um reforço está em Porto Alegre, estará na representação colorada. Quero falar também, gente, sobre Ener Valencia e uma notícia que vai dividir a torcida. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Quero atualizar as últimas informações do Internacional, que está de volta aos trabalhos neste sábado no CT do Parque Gigante, e eu quero atualizar tudo aqui com vocês. Então, já deixa teu like, já chega te inscrevendo, e não esquece que como não tem jogo no Beira-Rio, você pode matar a saudade do Gigante de outra forma, indo visitar as lojas da Inter Store Beira-Rio, que estão abertas todos os dias, das 10 da manhã às 6 da tarde. E o mais legal, gente, nesse final de semana, tá rolando o Arraial da Inter Store Beira-Rio. Então, na leva de um agasalho para doação, para quem tá precisando, ou 1 quilo de alimento não perecível, você concorre a descontos. Então, levou lá no caixa, vai poder pescar o seu desconto. Então, descontos aí para você levar produtos licenciados do Inter e ainda por cima ajudar quem tá precisando nesse frio que tá rolando aqui no Rio Grande do Sul, tá? Se você não pode ir até as lojas da Inter Store, convido você a chamar eles no WhatsApp que tá aqui, ó, na descrição desse conteúdo, para que você consiga, né, comprar o seu produto, afinal eles enviam para todo o Brasil, tá bom? Então o Inter Store Beira-Rio oferece esse vídeo que vai falar sobre reforços, afinal o Inter se reapresenta hoje, né, sábado no CT do Parque Gigante, visando, né, a sequência da temporada. Uma novidade apenas, tá? Que é o lateral direito paraguaio Alan Benítez. Ele viajou ontem, né, do Paraguai para Porto Alegre, então já veio para cá, já chegou, já está se ambientando, né? Neste primeiro momento vai ficar no hotel da concentração do Internacional, o que é praxe, né, com reforços recém-contratados, até para que ele tenha tempo, né, de pensar onde vai morar, se vai trazer a família, né, aí ficam os pormenores que a galera do clube, né, em especial o grande trabalho que presta, né, a assistência social do Internacional, vai acabar resolvendo para ele. Então, Alan Benítez é o único reforço contratado pelo Inter até o momento. Lembrando que ele assinou um pré-contrato, então o vínculo dele com o Inter passa a valer a partir do dia 1º de julho, que no calendário é o dia de terça-feira. Então, terça-feira ele passa a ser oficialmente jogador do Internacional. Mas como ele saiu de boa do Cerro Porteño, o Cerro já liberou ele dos últimos dias de contrato, o Cerro não está jogando, o Cerro está em férias depois do término do Campeonato Paraguaio, do fim da fase de grupos da Libertadores, o Cerro classificou, né, para as oitavas de final, vai encarar o Estudiantes, e os dois, né, podem ser adversários do Inter caso o Colorado passe pelo Flamengo nas oitavas de final. Então, o Alan Benítez chega, né, para concorrer, né, com o Bryan Aguirre, ou até mesmo, né, tomar essa posição do Bryan Aguirre, que eu acho que não vai acontecer, mas em especial, né, chega para repor a saída do Natan, que foi devolvido ao Santos, né? O Natan não fica no Internacional, assim como o Agustin Rogel, né, que está de volta ao Hertha Berlim, que deve repassá-lo ao Estudiantes, ao que tudo indica, tá? Então, aliás, tá, descobri uma questão sobre o Rogel. Se o Inter renovasse o contrato dele, o salário iria para casa dos R$500 mil. Então, por isso também acabou sendo liberado, né, o zagueiro uruguaio, que, sinceramente, né, não vai deixar saudades aqui em Porto Alegre. As novidades no CT vão ficar por conta dos lesionados, né? O Inter projeta, e eu ouvi ontem atentamente a entrevista do José Olavo Bisol, que atendeu a Rádio Gaúcha, e outros veículos também. A gente está tentando trazer ele no Vozes do Gigante também, para que a gente consiga sanar as nossas dúvidas. E o Bisol destacou que é muito provável que no dia 12 contra o Vitória, que é o retorno do Inter aos gramados no Campeonato Brasileiro, o Colorado tem à disposição praticamente todos os jogadores que estão no DM. Só 3 jogadores não ficam à disposição. O Bruno Gomes, né, que teve uma fratura de joelho ainda no primeiro jogo da temporada, então o retorno dele está previsto somente para novembro. O Fernando, né, que teve uma lesão grave aí contra o Fluminense, vai ficar fora por pelo menos 5 meses. E o Vitinho, né, que teve uma fratura no cotovelo. Então ele tem uma previsão de recuperação de 5 semanas a partir da cirurgia. Então
o Inter deve contar com ele nas decisões, mas não agora. Então ele vai seguir fazendo seu processo de recuperação, né, dentro do CT do Parque Gigante, mas para os primeiros duelos não será possível contar, né, com o atacante, que deve permanecer em Porto Alegre. Afinal o Inter está aguardando também para segunda-feira a normativa da FIFA, né, que garante, né, que o Vitinho pode ser emprestado mais uma vez em cima da normativa da FIFA, ou seja, sem custo para o Internacional, e ele fica fora então do Dinamo Kiev, que é hoje o clube detentor do passe do Vitinho. Então o Vitinho também deve ficar aqui no Internacional. Confesso para vocês, né, quando a gente fala do Vitinho, eu não consigo ver ele um habitual titular, mas ele é um jogador que foi decisivo em todos os momentos da temporada até aqui. Ele foi o artilheiro do Campeonato Gaúcho ao lado do Ener Valencia, com 5 gols, fez 2 gols na semifinal lá em Caxias, contra o Caxias, um aqui no Beira-Rio, faz a jogada do gol do Carboneiro na Arena na final. Então é um cara que sempre foi muito importante, né? Ele faz o gol da classificação do Inter às oitavas de final da Libertadores contra o Bahia, aqui no Beira-Rio. Então não dá para dizer que é um cara que não agrega, que não ajuda, mas também não vejo ele como um eventual titular, né? Eventual sim, né? Mas como um titular absoluto do Inter não dá para ver. Até porque eu acho, né, que na cabeça do Roger Machado esses dois titulares são Carboneiro de um lado e o Wesley do outro. Acho que é por aí, né, o desenho do Internacional. Mas, né, o Vitinho nesse momento tá fora, mas por outro lado, Rocher à disposição, Mercado, Vitor Gabriel, Bernabé, Carboneiro. Então só aqui já são 5, né, jogadores que estão de volta ao convívio, aos treinos, né, para que o Roger e o Paulo Paixão, né, falando da parte física e da parte tática, consigam ajudar o Inter aí a se reencontrar, em especial, né, dentro do Campeonato Brasileiro, onde a gente precisa, né, sair do atoleiro em que estamos metidos. Tá certo? Para a gente fechar, eu quero falar de Ener Valencia. Afinal, né, conversei com algumas pessoas e muitos falam, né, sobre a necessidade, né, do Inter, nesta janela, fazer um dinheiro com o Valencia. Só que essa situação está ficando cada vez mais complicada. O Inter já admite o fato do Valencia permanecer em Porto Alegre, pelo menos até o final do ano. E aí, turma, vai entrar uma outra celeuma, que é o fato do Valencia, a partir do dia 1º de janeiro de 2026, poder assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, inclusive com o Emelec, né, que é um clube que hoje passa por uma enorme dificuldade no cenário equatoriano e não tem nenhuma condição, né, de bancar o que o Valencia recebe aqui no Beira-Rio ou até mesmo contratar o Valencia, né, pagando para o Internacional. Só que um pré-contrato ele pode assinar. O Inter, por exemplo, paga muito menos do que o Valencia recebia no Fenerbahçe, da Turquia. E ele veio desta forma, assinando o pré-contrato e chegando aqui na metade de 2023. O Valencia deve permanecer, tá? E há, né, um entendimento de que ele pode dar a volta por cima na Libertadores. Afinal, né, ele tem uma marca na Libertadores, né, que é a eliminação contra o Fluminense. Por mais que eu não concorde, né, que essa culpa é só dele, tem muita gente que assina aquela eliminação contra o Fluminense no Beira-Rio, mas, né, daqui a pouco ele faz os gols da classificação contra o Flamengo, já é um outro momento para o Valencia aqui em Porto Alegre, mesmo que ele saia, né, no ano que vem para o Emelec, porque é improvável a gente pensar numa renovação contratual para o camisa 13 hoje do Colorado. Tá certo? Não esquece que esse conteúdo também tem o apoio da KTO e hoje volta, né, o Super Mundial. Tem Palmeiras e Botafogo, tá? Jogando, tô apostando na vitória do Botafogo hoje. E também tem Benfica contra o... Benfica... Caramba, me deu um branco agora, mas é Benfica... Caramba, deu um branco mesmo, mas é Benfica contra o Chelsea, né? O Chelsea foi segundo, né, do grupo do Flamengo. O Benfica, né, que estava no grupo do Boca Juniors, passou, né, em primeiro. Então, Benfica e Chelsea jogam. Tô apostando na vitória do Chelsea, tá? É o meu palpite lá na KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas e pode ser a sua também. Qual é o teu palpite? Conta pra mim aqui nos comentários e a gente vai se falando, tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!